Minha gente, a paz do Senhor, boa noite. Deus é bom demais. Eu preciso falar da minha alegria de estar aqui com vocês pela primeira vez em Dourados, para engrandecer o nome do nosso Jesus, que é maravilhoso. Eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Gladstone. É isso mesmo, né? Olha, eu fiquei numa batalha para ler o cartãozinho que chegou junto com as flores. E meu Deus, é isso mesmo? Daqui a pouco eu acerto. Meu Deus abençoe o pastor Gladstone, pastora Miriam, que tão gentilmente nos convidou para estar aqui com vocês, para transmitir uma palavra de Deus. E eu me sinto muito honrada, porque percebe-se o zelo de Deus com essa igreja. E estar entre as amigas que já ministraram aqui para vocês, para mim, com certeza é um grande privilégio. Porque existem muitas outras Brasil afora, mas o Senhor lembrou de mim para estar aqui com vocês. Eu estou acompanhada da minha mãe, essa jovem senhora, que eu gostaria que vocês orassem por ela, porque eu preciso casar essa mulher, gente. Cadê as solteiras aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, vocês estão com vergonha? Eu profetizo sobre a sua vida essa bênção. Deus não tem aventura, Deus tem família, então receba. Deus é muito bom. Minha mãe nem sempre pode me acompanhar, porque ela que me ajuda com os meus filhos, mas dessa vez nós invertemos. Meu esposo ficou e ela veio me acompanhar. E, gente, meu esposo é lindo, o mais lindo das galáxias. Pense, verdade. Um pouco mais de 16 anos em São Paulo. Eu estava no término de uma escola bíblica dominical. Aí eu bati o olho nele e disse: Jesus, se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem. Me dá. E me deu. Gelde é uma bênção. Eu fico brincando com ele que eu me apaixonei pelo itinerante, pregador, cheio do Espírito Santo. Jesus curando, batizando, expulsando demônio, pregando numa ousadia. Aí hoje ele é pastor. Eu disse: eu casei com itinerante, você me enganou. Mas é um grande homem de Deus, é um pastorzão. Meu esposo é estudante de Direito, está faltando pouco, ano que vem ele se forma, é um aluno dedicado e já estagiando, já tem sido um sucesso. E eu gostaria muito que vocês intercedessem pela vida dele, para que o Senhor continue o ajudando. E ele também é escritor, e eu trouxe aqui um dos seus livros. O outro acabou, mãe? O Perigo Atrás da Porta e Preparar-te para a Guerra. O Perigo Atrás da Porta é sobre batalha espiritual. Gente, há alguns anos em São Paulo, eu me dediquei ao evangelismo em presídio, de madrugada, com prostituta, com morador de rua. E eu ouvi muita gente. E das pessoas que eu ouvi, não poucas, muitas se afastaram do evangelho, porque não souberam lidar com suas guerras espirituais. Então, esses livros podem te orientar muito, alimenta a sua alma. Então, se vocês quiserem, estarão disponíveis ali no final do culto. E tem também o nosso. Eu digo nosso porque foi uma ideia compartilhada com uma amiga, a Kátia Franco. A Kátia é professora do ensino fundamental, é psicóloga, é uma grande mulher de Deus, ensina também. A Kátia é uma bênção. E eu percebi nas redes sociais que o número de compartilhamentos de algumas reflexões é um número considerável. E com o tempo vai se perdendo, não é? Então eu decidi transformar essas reflexões em um livro, e são devocionais diários. Então, se você quiser, são 5 pães e 2 peixinhos. Parece pouco, mas vai alimentar uma multidão. Tá bom? Estará ali disponível também. Aproveitando a oportunidade, dizer a vocês que a vendagem desses livros hoje vai ser para um projeto que se chama Quero Almas, de um grande amigo que é cantor, Samuel Mariano. É um projeto que nós desenvolvemos no sertão. E é lindo demais, gente.
O último foi no Piauí. Foram mais de 300 almas que se renderam a Jesus. O penúltimo foi na Paraíba e no Rio Grande do Norte. É um trabalho muito árduo, mas muito recompensador. Para vocês terem ideia, nós buscamos na estatística as cidades mais pobres no Brasil. E é lá que nós avançamos com o Evangelho. Cidades menos evangelizadas, que têm o menor número de cristãos, e vamos até lá. Especialmente, eu não me lembro se foi no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, me confundo, mas porque a gente fez os 2 dias, esses 2 estados. E foi complicado, porque nós levamos toda a estrutura para o evangelismo das mulheres e para o evangelismo das crianças. Pela manhã, nós saímos de porta em porta, literalmente. Entramos em todos os estabelecimentos, os músicos com sax, violão, fazendo música, a gente com carro de som, microfone na mão, de porta em porta, entramos, oramos, pregamos. E à tarde, as mulheres reunimos em algum lugar, decoramos tudo muito feminino, distribuímos brindes de saúde, de higiene pessoal feminino. Aí vai um médico para falar sobre a saúde da mulher, fisioterapeuta, a nutricionista, e no final eu entro com uma palavra de Deus. Agora pensem aí, tudo evangelizado, o ambiente todo preparado, o parque infantil pronto, foi dando 2 horas da tarde, cadê as mulheres? E não apareciam. Aí nós começamos a ficar preocupados, o que houve? A notícia que chegou a nós, o padre não deixa elas virem. Deu a ordem que não é para vir. Gente, pense aí, tudo preparado, o lanchinho da tarde, os médicos. Olha, Deus é Deus e coopera com a gente de uma forma maravilhosa. Porque um dos professores da escola que nós locamos para fazer o trabalho, apareceu lá e disse, sabe de uma? Tem um povoado ali, que ninguém foi lá evangelizar. Se vocês quiserem, eu levo vocês. Aí a Isabela, que é a esposa de Samuel, pegou o carro, enchemos de mulher e fomos de porta em porta. Agora pensa que maravilha. Ia parando nas portas, maluca.com. Amiga! Gente, foi o máximo. Ela já apareceu assim, aquela, né? Eu disse, amiga, meu nome é Isa. Nós estamos fazendo um trabalho social ali na cidade. Está fazendo o quê? Bora para lá. Olha, vai ter médico, vai ter um sorteio de brindes. Eu vou mesmo, deixa eu dar um banho nos meninos. Isso, dá banho nos meninos, porque tem parque para os meninos. Nessa de porta em porta, e coloca a gente no carro e leva para lá. Algumas dentro da cidade desobedeceram o padre e começaram a ir. Gente, no final, Deus é glorificado sempre. Mais de 300 vidas se renderam a Jesus. Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E essas pessoas, nós deixamos lá todo o respaldo para que elas permaneçam. E eu só peço a vocês que orem, porque dessa vez vai acontecer lá na Bahia, num povoado, numa região de Quijingue. É um lugar muito carente. E Deus colocou no coração de Samuel construir um templo para essas pessoas. E olha, gente, a igreja está ficando a coisa mais linda. Só tem 12 ou 13 crentes lá. Mas com a cruzada, Jesus vai mandar gente, que aquelas paredes não vai comportar. Há um dividendo, é óbvio, porque é uma construção cara. Se você entrar lá nas minhas redes sociais, você vai ver as fotos, a excelência em riquezas de detalhes. Isa, mas é no meio do nada. Mas lá tem gente para Jesus salvar. Então a gente não desiste de investir. É um alto investimento. Então eu gostaria muito, se você quiser hoje adquirir os livros, fique ciente de que essa semente é para ajudar na construção do templo lá em Quijingue. Aí você vai vendo nas redes sociais o que a sua semente está fazendo na vida de alguém. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Diga para ela, Jesus quer salvar vidas através de você. Ele pode te usar pregando,
como pode te usar enviando recursos para que isso aconteça. E, gente, eu trouxe também aqui as minhas camisas com a frase: fica crente. Fica crente. Tem branca, tem preta, que aqui fica de pé amanhã. Minha modelo. Ah, tem a preta também, linda, maravilhosa. Essa que eu quero. Tem, amiga, é bata, para nós que tá buchuda. Se vocês quiserem também, estará lá disponível. Tem maquineta, deixa Deus usar você. Você sabe o nome da cheirosa que está do teu lado? Não me engane. Se você não souber, pergunte agora: qual é teu nome? Já sabe o nome dela? Então vai ficar melhor. Olha para mim aqui, dá uma encarada nesses olhos azuis. Diga: ô amiga, me dá uma camisa, você nunca me deu nada. Me dá uma fica crente. Faz alguma coisa por mim aí. Gostaram, né? Suas bonitas. Provérbios 31. Deixa eu meditar com você numa palavra que ferve o meu coração. Provérbios 31. Se você estiver ao lado de alguém que não tem Bíblia, dá uma carona aí para ela. Vamos ler do verso 29. Aliás, do verso 28 ao verso 31. Provérbios 31, do verso 29 ao verso 31. Se você tiver saúde para ficar em pé, faz isso. A menos que você esteja com um bebezinho no seu colo, esteja extremamente exausto, enfermo, mas se você tiver saúde para ficar em pé. Provérbios 31, do verso 28 ao verso 31. Diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, feliz, abençoada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A parte B, do verso 30, diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Repitam comigo: mas a mulher que teme ao Senhor, será louvada. Será louvada, elogiada, aplaudida, recompensada, galardoada, lembrada. Você crê nisso? Então, antes de você sentar, você já sabe o nome dela. E o que eu vou te pedir, vou pedir para você dizer, mas olhando dentro dos olhos. Ô Izzy, eu preciso olhar nos olhos? Ah, precisa. Você sabe, deixa eu dizer primeiro. Você sabe tão bem quanto eu, que há verdades no olhar que a boca não fala. E tem gente que fala com o olhar. Tem gente que até presta atenção no que você diz, mas te repudia no olhar, te reprova no olhar.
Não abre a boca para dizer não concordo, mas o olhar declara. Isso é sério. E você deve lembrar que a forma de Caim olhar para Abel fez com que Deus descesse para ter uma conversa com ele. Teu jeito de olhar teu irmão declara o sentimento que há em ti. Isso é muito sério. Então, eu gostaria que antes de você sentar, você já sabe o nome dela, já é sua amiga, você já até ganhou uma camisa dela hoje. Entendeu? Ganhou livros. Recebe, né? Presta atenção. Então, eu gostaria que você se reportasse a ela, olhando dentro dos olhos, e dissesse a ela: você pode ser bem melhor. Diga para quem está à esquerda, para quem está à direita: você pode ser bem melhor. Alguém precisa melhorar aqui? Alguém precisa ser transformada? Eu preciso. Senta aí um pouquinho. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Presta atenção, porque eu só tenho até meia-noite, viu, gente? Só que não. Tá bom, amor, obrigada. Gente, a mãe do Lemuel senta com ele um dia e tem algumas orientações para lhe dar. Não se sabe muito sobre o Lemuel, a não ser que era um rei do norte da Arábia. A mãe dele faz questão de dar a ele um abecedário sobre o perfil de uma mulher de Deus. E é interessante porque o nome dela não está declarado aqui. Mas essa mulher exala sabedoria e sabe exatamente o que diz a respeito das mulheres. Ela olha para um filho que é rei e senta com ele e diz: meu filho querido, Lemuel, resposta das minhas orações. Isso declara quem é a mãe. Meu filho, você sabe que você é resposta de oração, é resposta de comunhão da mãe com o pai. É resposta de joelhos no chão. Meu filho, você nasceu debaixo de um cuidado de Deus e de uma resposta de Deus para mim. A mãe dele é o perfil de mulher de oração, que ele precisa ter por perto e respeita isso. Às vezes eu fico observando os meus filhos, eu tenho 2 meninos, o Xande e o Biel, e agora grávida da Isadora. Minha sucessora, guardem isso. E muitas das coisas que meus filhos fazem, eu percebo que é a reprodução não de um sermão, mas de um exemplo. Existem coisas que eu não preciso nem dizer, quando eu vejo eles já estão fazendo. Esses dias aconteceu uma coisa interessante, nós recebemos a visita de uma amiga, a que eu escrevi o livro, a Kátia. E a Kátia estava cuidando do meu cabelo. Gabriel tem 5 anos. Eu estou vendo um movimento lá na cozinha, um barulho. Gabriel está fazendo o quê? Deu uma olhadinha, ele pegou um pote de Nutella, pegou uma Tupperware, uns biscoitos, uma faquinha sem ponta, que ele já sabe que com ponta não pode, uma faquinha pequenininha daquelas de sobremesa, e está montando os sanduíches. Biscoitinho com Nutella, colocou todos dentro do potinho, foi na geladeira, pegou o suco, colocou no copo, daqui a pouco chega na sala, com um pote de biscoito com Nutella, o suco, tia Kátia, um lanchinho para você. Aí eu fiquei olhando, ninguém mandou, mas ele deixou ali.
Aí daqui a pouco ele foi lá no quarto dele, encheu a mão de moeda, ele abriu o cofrinho dele, encheu a mão de moeda e veio, tia Kátia, para comprar um presentinho para você. Eu fiquei observando aquilo, porque eu não digo a ele dê, não digo a ele faça, mas ele percebeu algumas coisas. Meu esposo, ele é uma bênção. Toda vez que eu chego de viagem, eu chego muito quebrada, bem cansada mesmo. Aí numa dessas que eu voltei, eu estou ouvindo um barulho na cozinha. E meu esposo falando para eles, eu vou mostrar para vocês como é que se acorda uma mulher. Alexandre, presta atenção. E eu estou vendo meu esposo falando, só que eu estou lá dentro do quarto, dormindo. Entendeu? Gente, daqui a pouco vem meu esposo, com a bandeja na mão, com o café da manhã pronto, entrou no quarto, e os dois atrás, e eu só dormindo. Aí meu esposo se aproximou, né, me deu um beijo, me acordou. Aí quando eu vi a bandeja, ai, né, fiz aquele charme, ai amor, que delícia, e tal, e os dois de olho. Meu esposo deixou a bandeja, aí eles rodearam, foram para o pé da cama e ficaram lá me olhando comer. Aí meu esposo, agora já deu, pronto, vocês já viram como é que se acorda uma mulher, pronto, quando vocês crescerem, casarem, é assim que se faz, viu? Agora vocês podem ir para a sala. Eles, não, pai, a gente quer ver. Aí a gente, não, essa parte não, vai para a sala. Sabe o que aconteceu? Constantemente, eles me acordam. Outro dia, Gabriel entrou lá com um copo d'água, o pote de biscoito dele, acendeu a luz. Ô mãe! Mãe! Ô mãe! Aí eu, oi Biel, ele, cafezinho para você. Pegou a bolacha, já foi colocando dentro da minha boca, gente. Pegou o copo d'água e já foi jogando assim, meu Deus. Aí eu bebi um pouquinho d'água, pronto filho, já comi, ele agora pode dormir. Foi lá, apagou a luz, fechou a porta e saiu. E eu percebo que é um cuidado. O Alexandre é a mesma coisa. Eu agora grávida, Alexandre sai para brincar, daqui a pouco ele volta. Mãe, está na hora de Isadora comer alguma coisa. Abre a geladeira, traz fruta, e a minha sogra colocou neles um costume que só Jesus. Todas as frutas são cortadas em pequeniníssimos pedacinhos, sabe? Ela tem uma paciência, pega a banana e corta em 1000 pedaços. Aí chega lá em casa e eles querem a banana cortada, e eu vou para cada avó, que aqui eu só tiro a casca, então eu vou para você. Só que ele se dá o trabalho de ir lá, cortar, me trazer, com todo o cuidado. E eu percebi que traços do caráter dos meus filhos, muita coisa, eu não precisei sentar e dizer, faz assim. Eles vão copiando, eles vão aprendendo. Eu tenho algo para dizer para alguém. A mãe do Lemuel senta para dar um sermão, mas a vida dela é um sermão aberto. Tem gente que é bom no que fala, mas é ruim demais no que faz. Tem gente que é bom no argumento, mas fracassa na hora de dar exemplo. E o conselho de Deus para nós, ao invés de dar tanto sermão, experimenta ser uma carta aberta. O Lemuel sabe que tem uma mulher em casa, que tem 2 joelhos no chão e que tem comunhão. E ele sabe que o que vai sair dela não é qualquer coisa. Meu filho querido, resposta das minhas orações, tem uns conselhos para te dar. Senta com ele e vem com beabá. Meu filho, você vai casar. E na hora de escolher uma esposa, aguarda aí, Lemuel, presta atenção. Não dê, não entregue a sua força às mulheres. Cuidado, o perfil de mulher que você vai investir tua confiança. Lemuel, cuidado com o perfil de mulher que você vai entregar tua força, que você vai investir sua vida. Porque você sabe que elas podem destruir os reis. O que é que a mãe do Lemuel está dizendo para ele? A sábia constrói, mas a tola com o quê?
Ela tem o trabalho de construir, mas depois ela mesma vem destruindo. Você cuidado, porque quando uma mulher quer construir, ela constrói. Mas quando ela quer dar o lugar ao diabo para destruir, ela sai como uma avalanche. E você sabe tão bem quanto eu. Outro dia, ouvindo alguém que há 17 anos atrás, uma moça se apaixonou por ele, ele casou, tem filhos. Ela reencontrou ele e ficou no juízo dele. Quero você, quero você. Descobriu que a esposa estava grávida, começou a ligar para a esposa, ameaçar de matar o bebê, começou a coagir ele. E quando eu soube, claro, de curiosa, né? Acabei dando uma olhadinha no Facebook para ver o perfil dela. E quando eu fui olhar no Face, ela engajada nas coisas da igreja, fazendo movimentos e trabalhos dentro da igreja. Eu comecei a ficar assustada. Isso é do perfil que parece ser crente, é do perfil que parece que adora a Deus, mas na sua vida particular está investindo força para destruir família. Que Deus nos guarde, que o céu traga temor ao nosso coração. Não distribua o veneno que você não quer beber. Eu vou falar mais uma vez. Não distribua o veneno que você não quer beber. Guarde isso no seu coração. Ela está investindo força para destruir a vida de alguém. Até que aconteceu uma situação aí, ela deu uma parada. Que eu espero que Jesus segure ela por lá e preserve a família desse irmão. Deus é tão maravilhoso que nos dá chance como essas para nos ajudar a pensar um pouco mais. Quer ver? Aniversário do Herodes. Festão. Aí ele chega para a filha da amante dele e diz assim: dança, seduz meus convidados e depois pede o que você quiser. Dá um show, essa era a ideia. Dá um show, dança, encanta e depois você pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Ao que alguém diz o nome ser Salomé, dança, não no sentido de adoração como nós estamos fazendo aqui. O intuito da Salomé é seduzir, é mostrar o quanto ela pode ser mulher. Encanta todos os convidados. Depois disso, show dado, pede, o que é que você quer? Não sei. O que ela faz? Vai a mãe. Mãe, que eu vou pedir? Ué, essa é a chance da minha vida. Que chance, mãe? Ele disse que você poderia pedir o que você quisesse, então está na hora de eu me livrar do João. Quem é o João? Alguém que tem coragem de encarar o Herodes, levantar a bandeira da família e dizer para ele: abandona tua amante. Abandona tua amante, que tem coragem de lhe confrontar com uma verdade e dizer: casamento é constituído por dois, não é triângulo. Acabe com isso. Só que isso vai trazendo uma ira para o coração de Herodias, que não pode tocar no João. Então ela guarda a oportunidade, e na primeira, que é usar a própria filha para sua ideia maligna, ela não pensa duas vezes, faz da filha uma marionete, e coloca para pedir isso para Herodes, que se vem aperto. Ele deu a palavra, agora não pode voltar atrás. Manda decapitar João. Só que depois da morte de João, ele começa a ficar perturbado. João está ali, João está morto. Não, João está ali, João morreu. Aquela mulher conseguiu trazer um transtorno para a vida dele. E com isso tem um conselho para lhe dar. Deus estabeleceu família. Deus é em defesa da família. Outro dia eu li uma frase e eu gostei dela. Deus não desfaz família para constituir ninguém através de adultério. E de vez em quando a gente vê algumas coisas se perdendo ao longo do tempo. E com isso Deus preparou esse momento para dizer que o teu lar, como profetizamos aqui, será um lugar de bênção, onde o Espírito de Deus habita. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus nos dará sabedoria e entendimento para guardar as nossas casas. Ela consegue destruir a vida dele.
Agora também, tem um outro exemplo, eu acho que você deve lembrar dela. Alguém se lembra da Zeres? Quem lembra da Zeres? Uma mão ali. E a pastora? A Zeres, gente. Lembra não, é? Eu vou te apresentar. Não é uma figura muito boa de se conhecer. Mas pelo menos dá para aprender alguma coisa com ela. Você deve lembrar que um judeu chamado Mardoqueu se recusou a se dobrar diante do Amã, oficial de alta patente, que era casado com a Zeres. No dia que ele chega em casa, dizendo: minha filha, eu tenho tudo, ó, ouro, prata, bronze, eu tenho amigos, eu tenho vocês, meus filhos, 10 filhos. Mas eu estou inquieto. Inquieto por quê? Por causa daquele judeu Mardoqueu. Todo mundo se dobra, me reverencia, menos ele. Aí Zeres diz: o amor, faz uma forca. Mata ele enforcado. Sufoca até matar. E está resolvido. Ela é tão maligna que a ideia que ela dá entra no coração dele, que chegou em casa só indignado. Mas ela consegue despertar nele um desejo assassino. Ele sai dali para construir a forca que ela mesma deu a ideia. Forca pronta. Aí você já sabe o enredo, né? Ele vai até o rei para pedir a cabeça do servo de Deus, o Mardoqueu. E quando chega lá, o que é que a Bíblia diz? O rei tinha perdido o sono, e durante a noite, enquanto alguém está lendo os livros das crônicas, sobre os últimos acontecimentos no palácio, tem alguém para falar. Mardoqueu soube, viu 2 servos conspirando para matar o senhor rei. Entrou a denúncia, averiguada, e deu certo, era isso mesmo, eles queriam lhe matar. Só que com a denúncia do Mardoqueu, eles 2 foram mortos. E o rei disse: o que é que eu faço com esse homem para agradecer? Vocês fizeram alguma coisa? Não. Como não fizeram nada, eu preciso fazer alguma coisa, ele salvou minha vida. Só que aí Amã chega para pedir a cabeça de quem salvou a vida do rei. Deus é tão maravilhoso que quando alguém está tramando, esquece, talvez nem saiba a história que você construiu nos bastidores. E quer saber? Eu já estou profetizando. O diabo vai arquitetando, mas a tua história com Deus te traz tanto livramento. Se eu fosse você, eu levantava a mão com vontade, porque isso aqui é uma profecia. O diabo arquiteta, mas a tua história com Deus te traz muitos livramentos. Recebe essa ferramenta preparada, não vai prosperar. Não vai. Não vai porque ele tem história. Mardoqueu tem história. Chegou para pedir a cabeça. Rei, preciso falar com o senhor. Deixa eu falar primeiro. Preciso honrar um homem. Ele imagina o quê? É comigo. Sou eu mesmo. Pega a coroa real. As vestes. Cavalo do ano. E era mesmo, gente. Cavalo do ano. Arrasta-se pela cidade, que saia gritando alguém, que quando fala o povo para ouvir. Que saia puxando o cavalo dizendo: é assim que se faz com o homem, cuja honra o rei se agrada. O rei disse: gostei. Sai daqui agora e faça isso com Mardoqueu. Como é? Saia daqui agora e faça isso com Mardoqueu. Ele não pode discutir. Não tem noção da história que Mardoqueu já tem com o rei. E isso me maravilha em Deus. Tem gente que mexe contigo sem ter noção do nível de história. Alabarassúria. Oh glória. Eu quero adorar a Deus aqui, porque se existe uma coisa que vale a pena, é escrever uma história. Mas esqueceram de agradecer, mas está registrado no livro de Deus. E o que ele te diz? O teu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se você sabe o que está plantando, não precisa ter medo do amanhã.
simples assim. Amã sai puxando o cavalo, gritando e declarando. É assim que se faz com o homem. Ô, gente, cá para nós. Todo mundo conhecia Amã, sabia do temperamento forte. De repente eu vejo puxando o cavalo e honrando um servo. Ô, gente, sinceramente, gente é gente em qualquer geração. Olha os comentários dos bastidores, bem feito. Aqui, os vasos, Deus é fiel. Aleluia. Termina as honrarias, Amã vai para casa. Olha a cena quando ele chega em casa. Ele vem, Zeres. Que foi? O que aconteceu? Que tumulto era aquele? Que tumulto era aquele? A forca está pronta, viu, minha filha? Fui lá pedir a cabeça do Mardoqueu. Só que quando eu chego lá, tem uma história dele com o rei que eu não sabia. Aleluia. Tem uma história dele com o rei que eu nunca fiquei sabendo. Agora ele vai e me livra a vida do rei, e o rei decide que hoje era o dia de honrar. Eu fui dar ideia e tive que executar a ideia. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Que alguém tem umas ideias e não as usarão. É para te abençoar. Sério. Sabe o que ela diz para ele? Você teve que puxar o cavalo? Sim. Então foi você que teve que gritar. É. Meu filho, a casa já começou a cair. Presta atenção na mente dela. Ela incita ele a cometer um crime, porque era injusto aquilo. E depois que vê as coisas acontecendo, ela mesma diz para ele, se começou ruim, vai terminar pior. O que ela não poderia esperar é que a forca que ela deu a ideia, o marido e os 10 filhos morreram enforcados. Levante a sua cabeça e me encare aqui. Você pode ser uma bênção. Porque o verso 12 diz que uma mulher de Deus, sua tarefa diária é já acordar assim, quem é que eu vou abençoar hoje? Você pode ser uma bênção. Agora guarde isso no seu coração. Se decidir ser maligna, seus olhos verão a colheita dessa malícia. Ela teve que assistir os filhos e o marido sendo assassinados por uma ideia que ela deu. E com isso eu percebo o cuidado de Deus com alguém aqui nessa noite. Percebeu que o teu Amã chegou em casa contrariado, não coloca lenha, não vai mexer no brio dele. Você não é homem, vai resolver, mata fulano sufocado, liga para fulano e dá um fim nisso. Não, o céu te chamou para ser apaziguadora. Não entendi não, Isa. O céu te chamou para ser apaziguadora e não causadora de tensões. Deus te chamou para ser uma bênção e não para ser uma maldição na vida de ninguém. Ou você não se lembra do exemplo que nós temos de uma mulher que quando quer construir, constrói? Por favor, gente, vá até Nabal. Fala para ele. Estou precisando de alimento para a tropa. Já ajudei ele lá atrás e é o momento dele fazer alguma coisa por mim. Aí vão até Nabal. Davi mandou pedir alimento para a tropa. Nabal diz, quem é Davi? Como quem é Davi? Eu não sei quem é Davi. Davi, que já te ajudou lá atrás. Eu não sei quem é Davi, não. Ele está precisando de alimento para a tropa. Tem comida aqui, não. E eu não sei quem é Davi. Aí retornam. Davi, Nabal disse que nem lhe conhece. Não me conhece? Quer dizer que lá atrás, quando precisou de mim, tudo certo. Agora que eu preciso dele, diz que não me conhece? Eu vou lá com a minha espada e eu quero ver se ele não vai lembrar de mim.
Davi vai pronto para matar. Só que enquanto Davi está indo, a notícia chega na frente. A esposa do Nabal ficou sabendo. Estão vindo aí matar seu marido. Como é? Davi está vindo aí matar Nabal. Matar por quê? Matar porque mandou pedir comida. Ele disse que não ia dar. Gente, comida aqui em casa tem de sobra. O que Abigail faz? Bater boca, discutir. Você é um avarento, miserável. Não. Vira as costas, vai para a cozinha. Gente, produção. Bora, produção. Aumenta esse feijão, aumenta essas carnes. Bora. Aumenta. Faz todas as marmitinhas. Lá vai Abigail com a comida. Para na frente de Davi. Qual é o problema? É comida? Toma aqui. Mas não derrama sangue dentro da minha casa. Não mexe com meu marido. Mas o que alguém diria? Mas é um tolo, um ignorante, alguém ingrato, porque ele não lembra o que Davi fez por ele. E tendo de sobra, não quer fazer. É o perfil de gente que não sabe dizer obrigado. Me desculpe, você está linda, gostei da comida, Deus te abençoe. Um perfil bruto. Só que Abigail se coloca na frente da tropa de um Davi furioso para defender um tolo. Para defender alguém que nem merecia. Mas ela se coloca na frente e diz: eu não quero sangue derramado dentro da minha casa. Eu sei que o meu marido é um Nabal, mas é a minha família, é a minha casa. E eu não quero sangue derramado lá dentro. Eu não vou mexer com ele, não. Pode voltar para casa. E aqui vai uma lição para nós. Porque de vez em quando, a gente vê rodinhas e alguém comentando. Não, porque ele é isso, ele é aquilo. Aí fala e detona. Aí você vê Abigail, que sabe o Nabal que tem em casa, mas abre a boca para dizer: não, ele será uma bênção. Aqui, não, ali é só uma prova que está passando. Eu estava ouvindo agora, quinta-feira, a esposa do bispo Átila Brandão, que é lá da Bahia. Ele era um prostituto com um monte de mulher na rua. Muito rico, ela só abria a boca para dizer: você é o marido que eu pedi para Deus. Você é o melhor pai que os meus filhos poderiam ter. Você é um grande homem de Deus. Até que Deus matou a velha criatura e fez nascer um grande homem de verdade. Olha bem para mim aqui. Abigail se coloca na frente para defender um tolo que não merecia, mas é a casa dela. E quer saber? Deixa quem quiser falar o que quiser. Se posicione para defender sua casa. Se posicione para defender sua família. E ninguém tem nada a ver com isso. Abigail volta para casa. Quando chega em casa, está Nabal fazendo banquete, estragando comida. Enchendo a cara. Abigail vai discutir? Ele vai dormir. Foi dormir. Nabal deita para dormir também. E quem disse que acordou? Morreu. E de morte morrida. Não precisou matar, não. Morreu. Quando foi no outro dia, a notícia espalhou. Chegou em Davi. Nabal morreu. Como é? Nabal morreu. Abigail ficou viúva, foi? Foi. É de Deus essa viúva. Se ela soube defender um tolo, se ela soube defender um ignorante, se ela soube dar honra até quem não merecia honra, que dirá a mim, um homem de Deus? E se alguém não está entendendo, eu estou profetizando mesmo. Abigail, Deus vai honrar teu tempo de silêncio, defendendo Nabal que não merece. Calabarachúria. Deus vai defender você, que está protegendo gente que nem merece. Mas o céu está... Deus vai te fazer feliz, Abigail. Nem que Deus faça ele nascer de novo. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Recebe essa profecia.
Recebe essa profecia. Deus vai restaurar você. Eu não posso imaginar o que é conviver com um Nabal que não sabe dizer obrigado. Um Nabal que não sabe reconhecer uma comida bem feita. Um Nabal que não consegue perceber quando você dá uma produzida. Entendeu? Eu não sei como eu conviver com alguém assim. Mas eu estou falando com base bíblica. Chegou uma hora que Deus deu um basta. Levanta a cabeça. Chegou uma hora que Deus chegou para dar um basta. E para honrar Abigail, lhe deu alguém segundo o coração dele. Oh, meu Pai. Deus vai galardoar você. Oh, glória. Os fins dos seus dias serão os melhores, porque Deus vai honrar o tempo de choro. Aleluia, meu coração se enche de alegria para profetizar isso aqui. E eu vou profetizar, Deus vai compensar todo o tempo de choro. Deus vai compensar todo o tempo de dor. Recebe. Lemuel, uma mulher de Deus, todos os dias da sua vida, é só fazendo bem. Ela já acorda definida, hoje eu vou abençoar alguém. Tem gente que acorda assim, certo? Procurando alguém para abençoar. Deixa eu ver, qual grupo que eu vou mandar uma palavra hoje? Sim. Para quem é que eu vou ligar? Que casa que eu vou hoje para abençoar? Que palavra que eu vou dar para alguém hoje? Agora, em compensação, tem gente que já acorda assim. Quem é que eu vou perturbar hoje? Quem é que eu vou Ou você não conhece alguém assim? Gente, não me olha estranho não. Eu estou perguntando, você não conhece alguém que já acorda assim? Quem é que eu vou perturbar? E fica assim, unidunité. Talvez você não tenha noção do quanto a bênção de Deus está em você. Nós morávamos num lugar lá em São Paulo, num quintal. 9 casas. E um dia eu estou fazendo alguma coisa em casa. Me deu uma vontade de orar pela minha vizinha. Deixei tudo lá, era só uma oração. Desci lá e disse, deixa eu orar por você. Ela disse, ora. Ela estava fazendo um almoço. Eu disse, é só uma oração. Eu estou com vontade de orar pela sua vida. Isa, então ora. Fiz uma oração por ela. Tchau, tchau. Voltei para dentro de casa. Deu quase um mês depois. Ela veio e me chamou. Ô Isa, lembra aquele dia que você desceu para fazer uma oração por mim? Eu disse, lembro. Menina, eu já tinha inclinado o meu gás, porque eu não estava conseguindo terminar de fazer o almoço, porque já estava acabando. Eu inclinei para conseguir terminar. Você acredita? Já vai fazer um mês e o gás está lá. Você consegue entender que as bênçãos que estão sobre a sua vida alcançam quem estiver ao redor? Então acorde para abençoar a vida de alguém. Presta atenção aqui. Eu estava em Araxá, acho que é Araxá, em Minas Gerais. Eu tinha passado muito mal. E eu não consegui ir para o passeio que os irmãos propuseram para nós. Eu levantei, ia dar 3 horas da tarde. E só levantei porque tinha que almoçar, porque ia encerrar. Aí eu desci, almocei. Fui para a beira da piscina do hotel e fiquei ali sentado com a Bia, que era quem me acompanhava. Aí eu pedi um café. Quando eu pedi o café, a moça que veio nos atender aproximou da mesa, fez o pedido e ficou me olhando. Olhou para a Bia, olhou para mim e perguntou, vocês são crentes? Aí eu disse, sim. Ela, ai meu Deus. E saiu. Eu olhei para a Bia. E disse, deixa ela voltar. Te pego na saída. Lá vem ela. Com a bandeja, com os cafés. Eu só esperei.
ela colocar a bandeja na mesa. Quando ela colocou a bandeja, disse, vem cá, você perguntou se nós somos da igreja, por quê? Você está desviada, é? E eu nem uso esse termo, mas eu soltei. Você está desviada, é? Aí ela começou a chorar. E disse, eu era esposa de pastor. Aí começou a desabafar. A gente deu a vida pela igreja. Eu morava numa casa com tantos cômodos e começou a falar detalhe da casa dela. Como a igreja não tinha condições de nos manter, a gente precisava continuar cuidando da igreja, a gente abriu mão da casa. Fomos morar num barracão. Só que quando a gente chegou lá, Isa, ela me contando, meus filhos não tinham luxo de comer um danoninho. Mas quando os filhos dos obreiros sentiam desejo, eles iam para o meu marido, pastor, estou sem dinheiro para comprar um danone para o meu filho. Meu esposo pegava do bolso e dava. Luxo para os filhos dos obreiros que os meus não tinham. E depois de ter dado a vida pela igreja, nos caluniaram, nos injustiçaram. Eu não dei conta, me afastei mesmo. E ela falava isso soluçando. Ela disse, eu sei que um dia eu vou voltar para Jesus, nem que seja pela dor. Eu disse, como é? Eu sei que um dia eu vou voltar, nem que seja pela dor. Aí eu levantei, cheguei mais perto dela. Eu disse, você vai voltar para Jesus hoje, Dayana. E sabe por que você vai voltar? Porque essa tua consciência de eu sei que vou voltar, nem que seja pela dor, na verdade, perceba comigo, com Jesus ou sem Ele, a vida está sim de dores. Mas o que vai te fazer voltar é essa tua certeza de um dia. Esse um dia aí é a eternidade dentro de você te chamando para onde você nunca deveria ter saído. Quer voltar agora? Ela começou a falar, quero voltar, quero voltar. Agarrei ela na beira da piscina mesmo. Orei por ela, chorei com ela. Quando acabei de orar, sentei de novo, fui tomar o café. Aí lá vem mais duas. Você é uma fonte. E não importa onde você esteja. Oh, glória, eu vou falar de novo. Você é uma fonte. E não importa se é esticando o cabelo de alguém, se é fazendo a unha de alguém. E não importa se é para atender num balcão, se é para ficar na portaria. O céu te faz uma fonte para a vida de alguém. Será que dá para você entender isso aqui? Aplaude a Jesus. Na consciência de que você é uma fonte de Deus. Se liga. Não importa onde você está. Aí veio as duas, encostou assim. Uma crente, a outra não. A irmã, a crente, chegou para mim e disse assim, você pode fazer uma oração por nós? Eu disse, posso sim. Sentada como eu estava. Falei, mas você já é crente? Ela, sou. E você? A outra, não. Eu disse, não? Ah, não, eu não dou conta de ir para a igreja, não. E por quê? Ah, porque parece uma coisa. Quando eu digo que vou para a igreja, me dá dor aqui, me dá tanta dor. Aí eu não dou conta de ir, não. Inclusive hoje, eu vim aqui trabalhar, falei para minha amiga, estou cheia de dor. Eu disse, repete. Você não vai para a igreja por quê? Porque dá muita dor em mim. E você veio trabalhar hoje com dor. Isso é interessante. Para um salário que você ganha no dia, daqui a pouco você termina com ele. Você se esforça para vir doente. Você é teimosa para ter o que perece. Teime para ter vida eterna. Teima para entrar no céu. Insista, eu vou ser crente em Jesus, com dor ou sem ela. Aí ela começou a chorar e disse, quer aceitar Jesus? Eu quero. Simples assim. Levantei, dei um abraço nela, orei por ela. Deixei lá as camisetas e fui embora. Deixei o número do meu WhatsApp. Dayana principalmente. Vivia me deixando
Agora, porque eu perdi meu celular, não tenho mais notícia dela. Mas era quase todos os dias, mandando notícia de que está bem, de estar indo para a igreja, dos desafios diários. E isso me alegra, porque eu estava na beira de uma piscina com uma xícara na mão. Mas as bênçãos que emanam do céu através de mim, através de você, não ficam retidas em momento de descanso. Irmãs, eu quero glorificar a Deus aqui, porque a influência do maligno nessa geração é nos descaracterizar, tirar de nós essa essência de Deus. Tem gente em ambiente que nem parece que conhece Jesus, mas nós não camuflamos a nossa identidade, nascemos para ser de Deus, toda de Deus, aonde Deus quiser. Levanta a tua mão e diga: eu sou toda de Deus. Levanta a mão e diga: eu sou toda de Deus. Diga isso para quem está do seu lado: eu sou toda de Deus. Eu sou toda de Deus. Orecandarabaia. A minha vida, meu intelecto, minha profissão, eu sou toda de Deus. Aleluia! Então engrandeça o Deus que é teu dono. Aplaude com vontade. Você é uma bênção. Sua missão diária é ser uma bênção. Vamos fazer o seguinte: hoje é sábado? Hoje é sábado. Já esqueci até que eu almocei hoje. Acorda nesse domingo, já dizendo para o Espírito Santo qual é a tarefa que nós temos para fazer juntos hoje. Espírito de Deus, quem é que eu vou abençoar hoje? Experimenta deixar a tua marca na vida de alguém. Quando você estiver vindo para o culto amanhã, já vem com esse pensamento: quem é que eu vou abençoar hoje assim que eu chegar? Para quem é que eu vou entregar uma palavra bendita? Porque a mãe do Lemuel disse para ele: a mulher de Deus abre a boca para falar com sabedoria. Quando ela abre a boca para abençoar. Quando ela abre a boca, sai alimento. Compensação, tem gente que o Davi disse que tem veneno de víbora na língua. Ou você não conhece ninguém assim? Que quando abre a boca, sai destilando veneno. E os herpetólogos dizem que a víbora faz a vítima sangrar por dentro. O veneno, para alguns, de imediato é morte. Outros são mais resistentes e vão suportando por mais tempo. E você há de convir comigo, tem palavra que tem um poder destrutivo tão grande, que tem gente que despenca, deprime, desiste de tudo, vai se clausurar. Outros são mais teimosos, são mais resistentes. Eu não recebo essa palavra, está repreendido. Eu sou uma bênção. Esse veneno não vai me matar, esse veneno não vai me destruir, esse veneno não vai me arruinar. Eu glorifico a Deus por quem já está entendendo. Toda língua mentirosa, todo veneno contra você não vai prevalecer. Recebe blindagem na tua mente. Se é para abrir a boca, abre para abençoar. Quer ver que ambiente difícil? É estar num culto com alguém te envenenando. A Ana tinha um sonho: eu só quero ter um filho. A Penina tem um exército. Eu até esqueci a quantidade. E está escrito que ela excessivamente irritava a Ana. E a Bíblia está dizendo que era no culto. As duas iam para o culto e no culto ela ficava provocando. Gente, vocês sabem que em matéria de provocação, mulher não perde para seu ninguém. Faz isso na unha. E quando você que é de confronto vai: o que foi, irmã? O que está acontecendo? O que foi, amada? Não entendi. Nossa, você me ofende desse jeito. Me poupe. Ela tinha prazer de irritar a Ana durante o culto. Vai saber como. Mas em matéria de provocação, a Ana está sonhando com o bebê.
A Penina tem um monte. Agora quer ver que coisa desnecessária? Está no momento de conversa, lá vem a Penina. Ai, gente, essa noite não dormi, tanto enjoo, tanto não sei o quê. Ai, vocês que é mãe, vocês sabem. Ai, Ana, você não tem filho, né? Ai, desculpa. Ai, gente, achei uns sapatinhos no site. Ai, que coisa linda. Ai, passei um tempão lá assistindo, vendo. Ai, Ana, desculpa. Esqueci que você não sabe o que é comprar roupa para criança, né? Sabe aquelas coisas que vai ferindo, que vai maltratando, que vai envenenando. Só que eu glorifico a Deus pelo exemplo da minha irmã Ana. Porque enquanto os venenos estão sendo destilados, ela vai gemer aos pés daquele que abre a madre. Oh, glória! Oh, glória! Ele abre, ele fecha. E se alguém não está entendendo, tem milagre acontecendo nesse ambiente. Quem é que pode adorar a Deus? Porque tem milagre acontecendo nesse ambiente. Deus é poderoso para lhe fazer gerar. Recebe essa palavra. Recebe. Enquanto Penina provoca, Ana vai orar. Eu vou chorar aqui. Eu vou chorar para quem tem poder para responder. Eu vou deixar Deus falar por mim. E não demora muito, Deus aparece. Orecandarabaia. Se posiciona diante de Deus hoje. Não deixe esse veneno frustrar a promessa. Usa aí a fé profetizada e creia. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer muito mais. E no próximo dia das mães, você não vai ficar em casa. Você vai vir adorar. Porque Deus está sarando alguém aqui. Aplaude Jesus com vontade. Toda frustração será sarada. Você é uma bênção. Coloca a mão no seu ventre e diga: meu ventre é uma bênção. Coloca a mão no seu ventre: meu ventre é uma bênção. Então você fica crente. Vai que Jesus manda de 2 ou 3 de uma vez. Eu estou parando por aqui. Olha aqui. Você é uma bênção. E não aceite o contrário. Lemuel, essa mulher de Deus, não come o pão da preguiça. Ela trabalha, ela acorda cedo. Olha o detalhe. Acorda cedo e dá tarefa às suas servas. Aí eu fiquei analisando esse detalhe. Trata-se de uma mulher que trabalha fora, que é rica, que tem algumas servas, mas quem delega as coisas em casa é ela. E com isso tenho que te ajudar a pensar. Ela acorda, chama as servas e diz: aqui em casa funciona assim. A casa é minha. A casa é minha. A minha mãe mora em frente de casa. E aí, de vez em quando minha mãe sabe, aparecem uns parentes lá em casa. As amigas. As primas. Aqui. Não vou nem falar os outros nomes, porque está gravando. Minha sogra não, minha sogra é um docinho. Não é dela que eu estou falando não, tá? Mas outro dia chegou alguém querendo mudar algumas coisas. A minha mãe já disse: não mexe. Porque aí a gente começa a perceber. Você começa a dar um espaço e alguém quer todo ele. Eu fui deixar uma das primas dormir lá em casa. E quando a gente vai aprontar para deitar, que eu olho, tá ela, de shortinho curto, sem peça de baixo, com uma blusinha. Aí eu cheguei e disse: como é?
Sofia, você não está na sua casa não, amor. Você vai colocar sua roupa. Como é que vai dormir no chão da minha sala? Como se estivesse dormindo no quarto da sua casa. Está tudo errado. Peraí, aqui é minha casa e aqui tem limites. E é bom que você aprenda a dar limite para as amigas, tá? Aprenda a dar limite para a sogra, para a nora. Aprenda a dar a casa é sua e tem que ter limites. Eu vi isso. Minha amiga começou a hospedar lá uma cantora na casa dela. Aí a cantora foi lá, passou o vestido dela, se aprontou, passou o vestido, colocou no cabide, entrou no quarto da minha amiga, empurrou as roupas dela e colocou o vestidinho dela lá. Aí eu conheci a peça rara da cantora, só que no culto, Deus tinha me usado para falar algumas coisas. Aí ela veio e falou para mim, olha isso, está acontecendo isso. É por isso que o marido dela ficava no culto, assim, dava aqueles suspiros assim, né? Falei, está tudo errado. A casa é sua. E minha mãe sabe, aliás, eu herdei isso da minha mãe. Receber bem. E receber bem mesmo. Chegou para comer, tem um ovo só, coloca a farinha aí, faz um negócio, come todo mundo. Recebe bem. Só que tem gente que se espalha. Aí vem um detalhe de um texto em Provérbios para dar uma lição para a gente. Ela tem empregadas, gente que faz para ela dentro de casa, mas ela acorda e diz, é assim que funciona. A casa é minha e é assim que deve andar. E é bom que alguém compreenda a voz de Deus e proteja a sua casa. Ela faz os cintos, faz casaco e sai para vender. Na negociação, com o dinheiro da venda, ela vai comprar uma herdade. Mas antes de comprar, ela analisa. Isso vale meu sacrifício? Isso vale meu dinheiro? Isso vale investimento? Eu preciso disso. A inteligência dela não deixa ela ficar gastando à toa. Muito pelo contrário. Eu tive sacrifício para fazer. Sacrifício para vender. E agora que o retorno veio, eu vou investir em alguma coisa que me dá retorno também. Você quer ver uma coisa? Me desculpa aí, dona de loja, vendedora, mas eu, Isaura Reis, Batista dos Santos, Isa para vocês. Não tem esse vendedor que empurre em mim o que eu não quero levar. Tem não. Levar para o constrangimento? Porque já trouxe, tem que levar alguma coisa, senão vai ficar chato? Vai ficar chato eu gastar dinheiro e não usar. Não. Experimento, faço o teste, dou uma voltinha, vejo se é isso mesmo que eu quero. Aí sim eu levo. Para quê? Encher meu guarda-roupa sem necessidade? Eu só tenho o que eu uso. E o que eu posso abençoar a vida de alguém, está abençoada a vida de alguém. Agora o problema é que tem gente gastando desenfreado e está doente e não percebe. Amontoando coisas que não precisa, gastando com dinheiro que nem pode ser gasto. Investindo em coisa que não dá retorno. Eu fui, gente, nunca mais faço isso, tá? Liquidação da virada. Fui dormir na porta da loja. Eu, minha prima. Gente, dormi na porta da loja. Quando abriu a porta, aquela agonia, né? Entra correndo e sai pegando as coisas. Panela de pressão, R$7. R$7, peguei a panela e já agarrei minha poltrona. Paguei. Fui cozinhar o feijão na panela. O aço ia entrando assim, ó. A parte de dentro derreteu todinha. Ó, 17 conto. Podia ser as frutas da semana, que Salvador é baratinho. Eu gastei R$7. Fiquei a noite sem dormir. Não valeu a pena meu investimento. Eu vou guardar para comprar uma com qualidade. Aí eu fui comprar terno com meu bem. Chegou na loja, o vendedor me traz um terno. Meu bem é grande, é forte, e eu não preciso saber dos detalhes. Ele não interessa. Quando o Geraldo colocou o terno, eu vi do outro lado da loja. O trem todo desengonçado,
sobrando aqui, uma coisa assim. Aí eu olhei bem, o moço, tá perfeito, senhor? Tá perfeito. E eu de lá, não tá não, amor. Já fui assim, não tá não, não tá não. Já fui chegando e disse, ó, vira aí, amor, vira aí. Olha como é que tá essas costas. Tá mais largo do que teu ombro. Olha esse punho. O vendedor assim para mim. Eu, não, amor, não tá legal não. Bora, vamos ver outro. Aí fui para o outro setor. Quando eu cheguei no outro setor, o vendedor, aí não tá na promoção não, senhora. Aí eu respirei fundo, né? E disse, então é aqui mesmo que a gente vai comprar. Aí meu esposo veio, escolheu o terno, um terno que coube bem, um terno que dura muito, e saímos ali felizes com o que estava comprando. Agora, por causa de constrangimento de vendedor, conversa para levar, para acabar com o estoque, está repreendido. Ninguém me força a levar nada que eu não estiver precisando. Aproveita e leva por tantos reais mais um batom. Mas eu já tenho um batom dessa cor. Está inteirinho. Me deu um desconto e eu levo outra coisa. Eu vou ter dia que eu deixo o lojista maluco comigo. A igreja precisava de um forno para assar pão, fazer pizza. E quando eu fui comprar, estava dando mais de R$1.000. Só que a igreja não tinha esse valor. E quando eu fui negociar, aí o dono, eu não lembro, era 1.000 e pouco. Ele disse, mas eu não tenho. A senhora tem quanto? Eu tenho R$500. Eu disse, senhora, a senhora está querendo o forno mais caro da minha loja por R$500. Eu falei, o senhor não está entendendo. O forno que vai sair da sua loja vai abençoar a casa de Deus. Vai abençoar famílias, alimentar famílias. R$500 é o que eu tenho aqui. Se o senhor quiser me dar um desconto, eu levo. Aí ele começou a dar risada e disse, eu gostei de você, está vendido, leve esse forno embora. Analisa, está escrito, ela não deixa o marido doido no final do mês. Então recebe um conselho. Crise financeira desestabiliza muita gente. E sinceramente, tem muita coisa que dá para ser evitada. Aí a mãe do Lemuel diz isso justamente para ele. Meu filho querido, cuidado com elas. Porque se você acertar, Lemuel, e eu vou encerrar, quando seus filhos nascerem, sabe o que eles dirão? Minha mãe é uma mulher bem-aventurada. Minha mãe é uma mulher feliz. Minha mãe é uma bênção. E o marido dela será cumprimentado nas portas da cidade, pelas autoridades. Bem-aventurado és tu, pela esposa que você tem em casa. Porque essa mulher aqui precisa trabalhar com homens, ela vai negociar com homens, mas a postura dela é tão louvável que o marido dela é cumprimentado por eles. A postura da sua mulher, parabéns pela esposa que você tem. Que Deus nos ajude, porque Deus está conversando com alguém aqui que precisa lidar com homens, mas que a sua postura seja de temor a Deus, que a sua postura glorifique ao Senhor e honre a sua casa. Deus nos guarde. Aí ela encerra dizendo, quando você for escolher, cuidado com a aparência, tá? Porque a formosura passa. O tempo é implacável com a gente. E vai esculpindo rugas, e vai aumentando medidas, vai derrubando umas coisas. Entendeu? Eu, Isa Reis Batista, tenho nada contra a cirurgia plástica, muito pelo contrário. Tenho não. Ao contrário do que alguém pensa, eu não sou contra a academia. Gente, porque grande tem sido o desafio da minha vida. Eu não sou contra a academia. Mas preste atenção. Tem gente que faz disso um culto, uma veneração. Isaías chega a pegar um texto e dizer assim, essas mulheres que se adornam para chamar atenção, e elas querem tanto chamar atenção,
que colocam um sininho no calcanhar, andam vagarosamente e com o sino chamam a atenção para si. O perfil de mulher é o que está escrito, que ela faz de tudo para dizer: cheguei, estou aqui. O perfil de mulher que não se veste com modéstia, muito pelo contrário, ela faz questão de mostrar o tamanho dos volumes que ela tem. Faz questão de declarar para alguém: eu tenho. Ô amiga, mas uma hora vai acabar. Aí eu te pergunto, quer ser lembrada por isso? Ou quer ser lembrada pela força do caráter? Do que adianta ser linda por fora, impecável por fora, do que adianta ser cheirosa por fora, mas estar por dentro feito um sepulcro, o mau cheiro das obras se exalando. Deus te convida a ser o perfil linda por fora, mas perfeita por dentro. Quem está entendendo e aceita? Ô gente, sinceramente, bora parar para pensar. Quantas lindas que você conhece, que não são reprovadas em nenhum concurso de beleza, mas procura uma história com Deus dentro delas. Procure alguma coisa que te enriqueça, não existe. Eu quero orar com você essa noite, porque Deus nos convida a ter valores que o tempo não leva. A minha avó era linda. Branquinha, dos olhos claros. Meu avô trocou minha avó, foi embora e deixou ela com 9 filhos. E os 9 filhos são registrados no nome da amante dele. Era como se minha avó não tivesse nenhum filho. Minha avó deixou herança por misericórdia, por bondade. Agora pense numa mulher que todos os dias, quando a gente lembra, dá saudade, porque a vida dela era no templo, não era minha mãe, cuidando da igreja, jejuando. Ainda hoje nós estávamos lembrando dela, como Deus usava minha avó. Já estava com 84 anos, mas quando a gente chegava lá, Deus falou comigo essa madrugada, Deus me disse isso essa noite. O tempo passou, muita coisa cruel veio sobre ela, mas não perdeu aquela essência de Deus. E quando a gente lembra dela, só lembra do quanto ela era toda de Deus. Será que alguém aceita essa proposta? Eu quero orar pela sua vida, porque a aparência se desfaz, mas a essência não. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quem toca aqui, gente? Quero convidar você a soltar o que você tiver na mão. Solta o que você tiver na mão. Olha bem para mim aqui. Tem gente que na vida escala umas montanhas gigantescas, supera problemas dificílimos, mas tropeça em pedras desse tamanho. Tem gente que já sofreu desafios e passou por eles, mas hoje está tropeçando em coisas tão pequenas. E eu sei que Deus me trouxe aqui para falar algumas que estão tropeçando em pedras, como um vaso que se quebrou. Mas o texto diz que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Se você está aqui, é porque você está na mão dele. Assuma nessa noite: eu me quebrei. Me quebrei como mãe, me quebrei como esposa, me quebrei como amiga, me quebrei como adoradora, me quebrei como serva. Eu era mais íntegra, eu era mais inteira, eu era mais intensa. Canarabaia, Tore Canarabás. Eu era mais preocupada em ser melhor, mas eu estou aqui hoje quebrada.
e sem força para sair juntando tudo de novo. Se você não percebeu, o oleiro está aqui para refazer você de novo. Quando eu disse a você para dizer para ela no começo, você pode ser melhor, é porque essa é a proposta de Deus. Toda palavra maldita que o inimigo lançou na tua mente de que você não vale nada, de que tudo vem desmoronando e que daqui para frente só vai piorar. Aí o céu prepara essa noite, prepara essa grande olaria, para dizer assim como um vaso na mão do oleiro: sois vós na minha mão, não poderei eu a tornar esse vaso novo. Na olaria tem roda, tem barro, tem oleiro, mas não tem balde de lixo, porque ele não te descarta. Aquele que te comprou vai refazer cada pedacinho teu. E eu quero glorificar a Deus, porque toda a intenção do inimigo de te espalhar, Deus te trouxe aqui para te juntar de novo, para te refazer de novo, para você permanecer inteira, inteira como mãe, inteira como serva, inteira como adoradora, inteira como amiga, inteira, inteira, inteira. Deus vai te refazer por inteiro. Recandarabaia, recebe essa palavra, porque aqui tem vida. E tudo que veio para fazer você tropeçar, admita diante de Deus. E se o meu povo, e se as minhas servas, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu quero mais de Deus. E me ajuda a melhorar. Eu ouvirei do céu, eu perdoo os pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar. Não invalide o poder do sangue, creia no poder do sangue, seja livre pelo poder do sangue. Toda chantagem do inferno contra a sua vida, por causa de pecado, se aproxima daquele que perdoa, confessa, deixa, alcance misericórdia. Aquele que te perdoa é quem te abraça aqui nessa noite. Está te abrindo a chance de ser refeita. Você admite? Existem áreas da minha vida que se quebrou, mas eu quero entregar tudo para Deus essa noite. Levante a sua cabeça e olha para mim. Se mova e coloque no teu coração: eu vou me entregar tudo de mim. Meus filhos merecem mais. Minha família merece mais. Minha igreja merece mais. A minha parentela precisa mais. Não entrega nada pela metade, você tem muito aí. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Não entrega pela metade, você tem muito aí. Alabarassúria. Você tem mais de Deus do que imagina. O que é potencial, energia nunca gasta. Tem coisas de Deus aí dentro que você nunca gastou, mas o Espírito de Deus está queimando o teu coração, faz arder a tua alma. Recebe direção, recebe uma nova visão. Para entregar mais, você pode ser melhor. Se você quiser entregar tudo para Deus aqui essa noite, eu quero te fazer um convite consciente. Ninguém está lhe forçando a ser melhor. É uma decisão pessoal. Tem coisas em você que quebrou que ninguém viu, porque aparentemente está inteira.
Mas se você decidir vir aqui no altar essa noite, como uma manifestação pública de eu quero mais, eu preciso ser melhor, eu vou deixar na cruz tudo o que passou. Eu estou ouvindo Deus me chamar para algo novo. E é em Deus que eu vou me refazer. E é em Deus que eu vou recomeçar. Se você decidir sair do teu lugar, venha com o coração voltado para entregar tudo de si. E se tiver saúde para ir dobrando os joelhos, vai dobrando aonde der. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.